Atos capítulo 10, nessa segunda-feira, com a chuva preciosa que está caindo sobre a nossa cidade, com muita alegria, vamos meditar em Atos capítulo 10, versículo 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, na hora nona, um anjo de Deus se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? O anjo disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está na beira-mar. Logo que se retirou o anjo, lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando perto da cidade, Pedro subiu ao eirado por volta da hora sexta, para orar. Estando Pedro com fome, quis comer, mas enquanto preparavam a comida, veio-lhe um êxtase, uma visão. E Pedro viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, que era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de animais, quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E Pedro ouviu uma voz que dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. A segunda vez a voz falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. E isso aconteceu por 3 vezes, e aquele objeto foi recolhido no céu. Enquanto Pedro estava perplexo, o que significaria aquela visão, os homens enviados por Cornélio perguntaram pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagaram se ali estava hospedado Simão, que por sobrenome Pedro. E enquanto Pedro meditava sobre a visão, o Espírito lhe disse: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscai, a que viestes. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente diante de Deus, tendo bom testemunho da nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro os convidou a entrar, os hospedou. No dia seguinte partiu com eles para Jope, e eles foram com ele na sua companhia. Versículo 24. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles e reuniu os parentes e amigos íntimos. E aconteceu que Pedro, ao entrar, Cornélio saiu, se prostrou aos pés de Pedro e o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, eu sou homem também. Falando ele, entrou e encontrou muitos reunidos, a quem se dirigiu, dizendo: vocês sabem que é proibido um judeu se juntar ou se aproximar de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, eu vim sem vacilar. Por que vocês me mandaram chamar? Pedro perguntou. E Cornélio responde: hoje faz 4 dias que nessa hora eu estava observando em casa na hora nona da oração, e se apresentou diante de mim um anjo de vestes resplandecentes. E o anjo me disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, lembrada na presença de Deus. Manda alguém a Jope chamar Simão, por sobrenome Pedro, que está hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora eu mandei te chamar. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado. Eu reconheço por vontade de Deus que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel. E Pedro começa a pregar.
anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este Jesus Cristo é o Senhor de todos. Vocês conhecem a palavra que se divulgou pela Judéia desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este Jesus, Deus ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ele ressurgiu dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, do nome de Jesus, todo aquele que nele crê recebe perdão dos pecados. E ainda Pedro falava essas coisas, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis judeus que vieram com Pedro se admiravam, porque também sobre os não-judeus foi derramado o dom do Espírito Santo. Os ouviram falar em línguas e engrandecendo a Deus, e Pedro perguntou: porventura pode alguém recusar a água para que não seja batizado, assim como nós, os que receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, e lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Louvado seja Deus. Eu li o capítulo inteiro porque esse capítulo nos mostra uma transição muito clara no livro de Atos. Até o capítulo 9, o evangelho estava sendo pregado apenas para os judeus, os descendentes de Abraão, judeus, somente para a nação de Israel. Mas o evangelho do Senhor Jesus é para todas as nações da terra, é para todos os povos. O Senhor Jesus deixou claro isso o tempo inteiro. A Bíblia toda deixa isso muito claro. Mas o fato de Deus ter escolhido Abraão e através dele começar uma nação, a nação de Israel entendeu esse propósito, mas o fato deles estarem sempre endurecendo o coração contra Deus os tornou extremamente etnocêntricos, ou seja, eles idolatram, e até hoje, a sua própria nação, a sua própria etnia, a sua própria cultura, e Israel não conseguia entender que o evangelho do reino de Deus, que Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, ele é o rei de todas as nações da terra. E a igreja em Atos, mesmo cheia do Espírito Santo, mesmo recebendo o Senhor, eles tinham algumas dificuldades iniciais para pregar o evangelho para outras nações. Ainda que Jesus deixou isso claro: serão minhas testemunhas até os confins da terra, né? A palavra do Senhor diz: fazendo discípulos de todas as nações, e vários textos, mas aqui nós queremos destacar algumas coisas. Primeiro, Atos capítulo 10 nos mostra que havia um homem religioso que orava continuamente, que dava até as suas esmolas, ajudava os pobres, mas que ele não conhecia a Jesus. Cornélio, um homem que não era judeu, que não conhecia também a Jesus, mas ele orava, ou seja, ele era religioso, mas ele não conhecia Jesus. Mesmo sendo religioso, mesmo sendo um homem piedoso, ou seja, um homem que buscava viver de maneira íntegra, ele não conhecia Jesus. E aparece a ele um anjo, e o anjo diz: olha, suas orações foram ouvidas, aquilo que você tem feito de bom tem agradado o coração de Deus, mas você precisa ouvir o evangelho. E o anjo diz: manda chamar Pedro, e dá o endereço. Ele está lá na casa de Simão, que trabalha com couro, curtidor, lá na beira-mar. Mesmo sendo religioso, mesmo sendo pessoa, às vezes, que praticam bem, nós precisamos ouvir o Senhor Jesus, nós precisamos nos render a Jesus, nós precisamos ouvir o evangelho da graça de Deus. E por que Deus o ouviu? Porque ele era sincero. Deus ouviu suas orações e conduziu o nosso irmão Cornélio para ouvir o evangelho. Em segundo lugar, nós vemos nesse texto que mesmo sendo cheio do Espírito Santo e sendo um apóstolo,
Pedro teve dificuldades no seu entendimento de obedecer à direção que Deus deu a ele. Pedro era cheio do Espírito, Pedro era um apóstolo levantado por Deus, mas Pedro, ele é o apóstolo dos judeus. Ele está acostumado como judeu a pregar para judeus, e de repente Deus tem que dar a ele uma visão sobrenatural, mostrando para ele animais que eles consideravam impuros, e Deus falando, não, come esses animais, na visão. E ele falou, não posso, isso é impuro. Deus estava preparando Pedro, para que ele fosse aos que não são judeus, pregar o evangelho e não os considerasse rejeitados, impuros. Assim Deus faz. Mesmo então, a gente sendo cheio do Espírito Santo, conhecendo a palavra de Deus, tem muito preconceito em nós que Deus quer quebrar. Muita coisa em nós que Deus quer mudar, nosso entendimento. Muita coisa que Deus vai sempre estar renovando a nossa mente para ampliar a nossa visão. Hoje, quantas pessoas têm dificuldade de pensar em pregar o evangelho a outras nações, a outras culturas, às vezes aos índios, os indígenas, os povos não alcançados dentro do próprio Brasil, como os indígenas, os ribeirinhos dos rios, sobretudo no norte do país, os sertanejos do sertão nordestino. Nós precisamos ir a estes lugares, os quilombolas, que nessa semana é a semana de oração por essas comunidades, que são praticamente 5.000 comunidades de quilombolas espalhadas no Brasil, e nós às vezes não vamos a eles, aos ciganos, grupos dentro do Brasil. Amado, mesmo cheio do Espírito Santo, conhecedor da palavra, tem muito preconceito em nós que Deus quer quebrar, que Deus quer mudar, e nós precisamos nos abrir para isso. E Pedro estava ali limitado, e o que Deus faz? Deus fala para Cornélio enviar pessoas para chamar Pedro. Por que o anjo não pregou o evangelho? Porque anjo não prega o evangelho. Quem prega o evangelho é a igreja, somos nós. Nós é que vamos lá. Não é porque um anjo não pode dar uma mensagem para nós que vai ser salvadora. O anjo, Deus pode usar, e Ele usa anjos, que às vezes nós não vemos, a maioria das vezes, mas Deus sempre vai nos aproximar de alguém para pregar a palavra, o evangelho do Senhor Jesus. Então aqui em terceiro lugar nós vemos um encontro marcado por Deus e o poder do evangelho nessa família. Pedro percebe que tinha alguém chegando, Deus falou para ele, vá com ele sem duvidar em nada, e Pedro vai. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, esse homem que não era judeu, o que a gente vê ali foi um encontro marcado por Deus. Deus fala com Cornélio, Deus fala com Pedro, e um encontro poderoso. Mas Pedro, quando chega lá, você já percebe algumas coisas que precisavam ser mudadas. Primeiro, quando Pedro chega, amado, o Cornélio ajoelha para adorar Pedro. Porque a pessoa religiosa, a pessoa às vezes até com boas intenções e sincero, ele não conhece a verdade. E o ser humano tem uma tendência de idolatrar e adorar qualquer coisa e pessoas. E às vezes pessoas que percebemos que Deus está usando e são idolatrados. E Pedro na mesma hora falou, levanta porque eu sou homem. Amado, a Bíblia diz, a adoração é somente a Yahvé, ao Deus Todo-Poderoso. Somente ao Senhor. Há muitas pessoas que pensam, não, mas eu adoro a Deus, mas eu respeito esse homem, respeito aquela imagem. Toda idolatria é pecado diante de Deus. Idolatria a imagens, idolatria a pessoas, às vezes idolatria a própria instituição humana, até mesmo da igreja. Nossa adoração, a nossa oração é somente ao Senhor. Algumas pessoas, por exemplo, são sinceras e elas dizem, mas eu adoro também a mãe de Jesus, porque ela foi uma mulher tão especial. Ela foi uma mulher especial mesmo, Deus a usou mesmo, foi separada por Deus mesmo, mas oração e adoração é somente ao Senhor, ao único Deus. É bom ler o Salmo 115, porque o Salmo 115 diz que os que adoram aos ídolos, que tem boca e não falam, que tem olhos e não veem, se tornam semelhantes a eles. Quanto mais a gente se entrega à idolatria, mais nós vamos ficando cegos espiritualmente, e não queremos nos render à verdade. Cornélio recebeu uma repreensão de Pedro, falou, levanta. Esse encontro aqui marcado por Deus, o Cornélio diz, nós estamos aqui para ouvir tudo o que você tem a nos dizer. Amado, quando nós nos abrimos ao Espírito Santo, nós queremos ouvir a verdade. Nós não queremos ouvir o que nos agrada. Nós não queremos ouvir a nossa tradição. Há pessoas que não se rendem ao evangelho porque elas dizem, eu aprendi assim, eu nasci assim, os meus pais, eles eram bons, os meus avós, eles eram bons, não é possível que eles estavam errados. Cornélio está disposto a abrir mão de tudo que ele tinha de tradição para seguir a verdade.
Quem ama a verdade vai conhecer a verdade e vai suportar a verdade. Jesus pregou para multidões e os religiosos eram os que mais endureceram o coração, porque às vezes a religião nos cega para a verdade de Deus. Quando falamos religião aqui, no sentido, naquilo que a gente crê, mas que é humano e não é de Deus, são as tradições nossas. O Senhor Jesus falou aos fariseus: vocês invalidam a palavra por causa da tradição que vocês seguem. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos querer amar, ouvir e nos render à verdade. E qual é a mensagem que Pedro prega? Pedro anuncia o Evangelho. Qual é a mensagem de Pedro, amado? Ele não prega prosperidade, ele não prega dinheiro, ele não prega apenas as bênçãos de Deus. O que Pedro prega é o que é o Evangelho. O Evangelho é Jesus. Pedro diz: eu vim aqui para falar para vocês sobre Jesus, que vocês já ouviram, porque era falado nas ruas. Algumas pessoas já ouviram, sabem que Jesus é, mas não entenderam e compreenderam de fato o que Jesus quer de nós e em nós. Porque Jesus não veio apenas para você ter informações sobre ele, saber que ele existiu, acreditar nele, mas Jesus veio para que nós tivéssemos uma aliança, para que nós nos entregássemos. Crer em Jesus é entregar, se entregar, é obedecer, é andar com ele, é imitá-lo. Isso é crer em Jesus. E qual é o evangelho que Pedro prega? Pedro diz: Jesus viveu entre nós, morreu por nós, ressuscitou, perdoa os que creem, ou seja, os que se submetem a ele perdoa os seus pecados, e ele termina a mensagem dele dizendo: e ele vai julgar todos, ele vai julgar a todos. A mensagem do Evangelho anuncia que Deus amou o mundo, enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Quem crer nele será salvo, mas quem não crer será condenado. O Evangelho anuncia a salvação, mas também anuncia que quem não crê em Jesus já está condenado, porque rejeitou o perdão de Deus. A religiosidade nos faz alimentar muito a justiça própria. A gente pensa que nós vamos ser aceitos por Deus porque nós merecemos, fazemos coisas boas, não somos tão ruins ou maus como outras pessoas. Isso é religiosidade, é justiça própria. Nós não somos salvos pela nossa justiça, pelas nossas obras. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus, pela graça de Deus. Nós somos salvos pelo que Jesus fez por nós. A justiça própria anula a graça. A justiça própria diz, de alguma maneira, que a morte de Jesus não precisava ter ocorrido. Amado, se tivesse outra maneira de salvar a humanidade, certamente Deus faria. Seria muita maldade de um pai enviar Jesus para morrer se houvesse outra maneira. Jesus morreu por nós porque essa é a única maneira do homem ser salvo. Crer em Jesus, e crer na justiça dele. Quando eu creio em Jesus, a sua justiça, o seu sangue, me justifica, me perdoa, me reconcilia com o Pai, me torna de novo amigo de Deus, por causa de Jesus, pelo sangue da aliança que foi derramado. E em último lugar, o que ocorre nesse encontro sobrenatural com Cornélio? Enquanto Pedro prega, o Espírito Santo cai sobre todos que estavam ali. Cornélio chamou a família, chamou os amigos mais íntimos, porque quando nós amamos a Jesus e conhecemos a Deus, nós queremos compartilhar com as pessoas mais próximas. Isso nós queremos, nós chamamos. E se uma pessoa perto da gente estiver tendo uma experiência de conhecer a Jesus, se render a Jesus, e se nós também estivermos com o coração um pouco aberto, nós vamos receber também de Jesus através daquela pessoa. E diz que o Espírito Santo caiu enquanto Pedro pregava. Parece que o Espírito Santo nem permitiu que Pedro terminasse a mensagem. O Espírito Santo caiu e eles começaram a engrandecer a Deus, eles começaram a louvar, eles começaram a orar em outras línguas, um sinal ali do batismo do Espírito Santo. E Pedro, quando vê aquilo, eles não são judeus, eles estão falando em línguas, o Espírito Santo desceu mesmo, é verdade, olha, nós precisamos batizar vocês. Não foi isso que Pedro falou? No versículo 47, ele falou: vocês não podem recusar água, porque quando nós cremos em Jesus, nós queremos fazer uma aliança com ele. O batismo é o sinal da aliança, é um sinal visível do que Deus já fez dentro da gente. E aí Pedro ordena que eles fossem batizados, eles nem questionam.
Vão ser batizados em nome de Jesus. E eles ainda pediram, fica mais com a gente aqui um tempo, e permaneceu com eles. Porque quando a gente tem uma experiência real com Jesus, nós queremos estar com as pessoas de Deus, nós queremos ouvir mais de Deus, nós queremos crescer com Deus todos os dias. Nós conhecemos a Jesus todos os dias. Nós começamos a amar a palavra de Deus, a amar a comunhão com Deus. Nós começamos a amar o Senhor. É interessante perceber que quando Pedro prega o Evangelho, ele fala, Jesus ressuscitou e nós comemos e bebemos com ele. Várias vezes no Novo Testamento essa expressão é falada. Por quê? Pedro queria deixar bem claro, Jesus não apareceu como um espírito, um fantasma, como algumas seitas daquele tempo queriam dizer, como ele combatia isso, essa doutrina enganosa que estava naquele tempo, como se a ressurreição não fosse real. Pedro diz, não, ele ressuscitou, ele está vivo e ele está curando, salvando e libertando através da igreja, dos discípulos, pregando o evangelho em toda a terra. Que nessa manhã o nosso coração se abra, que Deus te use e me use para pregar para pessoas que talvez a gente tenha preconceitos, dificuldades. Preconceito nós temos muitas vezes uns com os outros, então às vezes a gente deixa de pregar o evangelho. O fato de uma pessoa estar desobedecendo a Deus, estar no adultério, está no homossexualismo, está na corrupção, está contaminado por qualquer que seja o pecado, não nos pode afastar de amar essa pessoa e de aproveitar a oportunidade para pregar. Agora, Deus ama a todos, mas Deus envia os seus mensageiros para anunciar a verdade, para libertar as pessoas dos seus pecados. Assim foi com Cornélio. Deus não mandou Pedro para dizer, Cornélio, você é religioso, você é bom, está tudo certo. Não. Cornélio, abandona a idolatria em nome de Jesus. Cornélio, creia em Jesus. Cornélio, você vai ser batizado, você e toda a sua casa. Para a glória de Deus, que o Senhor nos abençoe e nos leve a todas as nações em nome de Jesus. Amém?